Há 2000 anos, o pão era chamado de sustento da vida. Hoje, o pão é chamado de aquilo que o médico manda você parar de comer. A mesma palavra, o mesmo alimento, mas uma coisa completamente diferente. E ninguém faz a pergunta óbvia: o que mudou? Porque alguma coisa mudou. Algo grande. O pão não passou simplesmente de base da saúde humana por milhares de anos para de repente virar o inimigo. Alguém fez alguma coisa com ele. Na verdade, várias pessoas fizeram, ao longo de várias décadas. E quando terminaram, o pão que está no balcão da sua cozinha já não tinha quase nada em comum com o pão que alimentou civilizações inteiras. E eu sei o que alguns de vocês estão pensando agora. É só pão. Quão diferente ele pode ser? Muito diferente. E até o fim deste vídeo, você vai olhar para aquele pão guardado na sua despensa de um jeito completamente diferente. Esta é essa história. Vamos começar onde o pão começou. Não em uma fábrica, não em uma prateleira, mas em um campo. O trigo que crescia no antigo Israel, o trigo que Jesus partiu na última ceia, o trigo que Ruth recolheu nos campos de Boaz, o trigo que José armazenou nos celeiros do Egito. Não era o trigo que você conhece hoje. Ele era chamado de Emer, às vezes Einkorn, às vezes Spelta. Eram grãos antigos, plantas selvagens, altas e resistentes, que cresciam devagar, produziam colheitas modestas e permaneceram essencialmente inalteradas por milhares de anos. Os talos tinham cerca de 1,5 metro a quase 2 metros de altura, balançando ao vento pelas colinas da Galileia e pelas planícies da Judéia. Se você ficasse em pé no meio de um campo de Einkorn, os grãos chegariam até o seu peito. Aquilo não se parecia em nada com o trigo industrial, baixo e compacto, que vemos hoje nas enormes fazendas de monocultura. E o grão que essas plantas produziam era fundamentalmente diferente do trigo moderno. Ele tinha menos cromossomos, 14 no Einkorn, 28 no Emer, em comparação com 42 no trigo moderno, usado para fazer pão. Tinha uma estrutura de glúten mais simples, mais proteína, mais fibra, mais minerais, mais de tudo aquilo de que o seu corpo realmente precisa, e menos daquilo que costuma causar problemas. Pense nisso por um instante. O próprio trigo, a matéria-prima, era uma planta completamente diferente. Antes mesmo de alguém tocar nele, antes de ser moído ou assado, o ingrediente inicial já era mais saudável. Mas há algo ainda mais importante, e é aqui que toda a história começa a mudar. Ninguém simplesmente moía aquele grão e o comia logo em seguida. Eles o fermentavam. Cada pão do mundo antigo era feito com fermentação natural. Não porque aquelas pessoas fossem obcecadas por saúde, não porque tivessem lido algum artigo sobre intestino saudável, não porque algum influenciador tivesse dito para fazer assim, mas porque elas não tinham outra opção. O fermento comercial não existia. O fermento de padeiro, aquele pacotinho que você compra no supermercado, só foi isolado e produzido em massa no século XIX. Antes disso, durante milhares de anos, todas as civilizações da Terra que faziam pão usavam o mesmo método. Você misturava farinha e água, deixava a massa descansar. Leveduras selvagens do ar, do ambiente, da própria farinha e das mãos de quem preparava o pão pousavam sobre a massa e começavam a fermentá-la lentamente, ao longo de horas, às vezes ao longo de dias. Os egípcios já faziam isso por volta de 2000 anos antes de Cristo. Na época de Jesus, o pão de fermentação natural já era o padrão havia mais de 2000 anos. Cada casa guardava um pedaço de massa fermentada da fornada anterior, uma espécie de isca, e misturava esse pedaço à nova massa. Aquela isca estava viva. Era uma colônia viva de leveduras selvagens e bactérias do ácido láctico trabalhando juntas, consumindo os açúcares da farinha, produzindo gás para fazer o pão crescer e gerando ácidos que davam ao pão aquele sabor levemente azedo. E eu quero que você realmente imagine essa cena. Todas as manhãs, em cada casa do antigo Israel, uma mulher, geralmente a mãe, a filha mais velha ou uma serva, colocava a mão dentro de um jarro de barro e retirava um pedaço da massa do dia anterior. Aquele pedaço de massa estava vivo. Ele havia fermentado durante a noite, borbulhando em silêncio no frescor da casa. Ela misturava aquilo à nova farinha e à água, sovava a massa
e a deixava descansar por horas enquanto seguia com as tarefas do dia. Quando o pão finalmente ia para o forno, um forno de barro chamado tabum, aquecido com esterco seco ou gravetos, aquela massa já havia fermentado por 12, às vezes 18 horas. E aqui está o que ninguém entendia naquela época, mas que a ciência confirmou hoje. Esse processo longo e lento de fermentação estava fazendo algo extraordinário com o pão. Ele estava transformando o pão em remédio. Ele estava transformando o pão em remédio. E eu não digo isso de forma poética. Quero dizer que o pão, literalmente, estava protegendo aquelas pessoas. Veja, existe uma coisa sobre os grãos que quase ninguém comenta. O grão não quer ser comido. Eu sei que isso parece estranho, mas pense bem. Um grão é uma semente. O objetivo dele é cair na terra e se transformar em uma nova planta. Por isso, ele possui defesas naturais, substâncias que prendem os nutrientes dentro dele. Se você simplesmente moer o grão e comer, o seu corpo aproveita muito pouco. O ferro, o zinco, o cálcio, tudo está ali, mas passa pelo seu organismo quase sem ser absorvido. O seu corpo não consegue acessar esses nutrientes, mas a fermentação abre essas fechaduras. Aquelas 12, 18 horas em que a massa ficava parada, borbulhando silenciosamente em um jarro de barro no canto da casa, estavam destravando tudo. Quando Marta colocava aquele pão no forno, os nutrientes já estavam livres, disponíveis, prontos para serem usados pelo corpo. Ela não sabia disso. Ninguém sabia. Eles apenas sabiam que o pão funcionava. Sabiam que seus filhos cresciam fortes. Sabiam que um homem podia comer pão ao amanhecer e trabalhar nos campos até o sol ficar diretamente sobre sua cabeça sem desabar. O pão estava fazendo algo invisível, algo que ninguém entenderia por mais 2000 anos. E não eram apenas os nutrientes. Você sabe como hoje milhões de pessoas dizem que não conseguem comer pão? O inchaço, a dor no estômago, a sensação de peso. Eu sou intolerante ao glúten, dizem as pessoas. E muitas são mesmo. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. E se o problema não for o glúten? E se o problema for aquilo que nós paramos de fazer com o glúten? Porque essa mesma fermentação lenta, aquela que liberava os nutrientes, também quebrava parte do glúten. Não todo ele. O pão ainda mantinha sua estrutura, ainda crescia, ainda tinha aquela textura bonita. Mas o glúten ficava mais suave, mais gentil, quase pré-digerido antes mesmo de chegar ao estômago. O corpo não precisava lutar contra ele. A fermentação já havia feito a parte mais difícil. E aqui está algo impressionante. Existem pessoas hoje, neste exato momento, que passaram anos sem comer pão porque ele destruía o estômago delas. Então experimentam um pão de fermentação natural verdadeiro, feito à moda antiga, com fermentação longa, e nada acontece. Sem inchaço, sem dor, sem queda de energia. Porque o pão não é o problema. O que fizemos com o pão é que é o problema. Mas estou me adiantando. Já vamos chegar lá. Grão, água, sal e tempo. Isso era pão. Esse era o sustento da vida. Era isso que Jesus partiu com as mãos, entregou aos seus discípulos e disse: "Isto é o meu corpo." Mas como o pão bíblico do passado não se parece em nada com o que conhecemos hoje, houve 4 mudanças drásticas na história. Primeiro, eles mudaram o trigo. O trigo que crescia nos campos do antigo Israel, o trigo que Rute recolheu, o trigo que José armazenou no Egito, o trigo pelo qual Jesus passou ao caminhar pelas estradas da Galileia, era uma planta chamada emer, às vezes einkorn, às vezes espelta. Eram grãos antigos, grãos selvagens. Eles haviam crescido praticamente sem mudanças por milhares de anos. Eram plantas altas, resistentes, que balançavam ao vento, com 1,5 metro a quase 2 metros de altura, produzindo quantidades modestas de grãos. E o grão que elas produziam era suave, simples, com uma estrutura de glúten à qual o estômago humano havia se adaptado ao longo de milênios. Mas, nas décadas de 1950 e 1960, os cientistas decidiram consertar o trigo. A população mundial estava crescendo rapidamente. Pessoas estavam passando fome. O trigo antigo não produzia o suficiente. Então, eles desenvolveram novas variedades, mais baixas, mais resistentes,
com colheitas muito maiores. Um homem chamado Norman Borlaug liderou esse esforço. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. É creditado a ele o mérito de ter salvado 1 bilhão de vidas. E eu quero ser honesto sobre isso. A fome era real. A crise era real. A intenção era boa, mas o novo trigo era uma planta diferente. Seu glúten era mais forte, mais duro, mais agressivo. Ótimo para fazer pão industrial fofo. Péssimo para a digestão humana. Ele tinha uma estrutura de proteínas que o corpo humano, literalmente, nunca havia encontrado em toda a história da nossa espécie. E ninguém perguntou se isso importava, porque ninguém estava pensando nos estômagos. Estavam pensando nas colheitas. Segunda etapa. Eles esvaziaram a farinha. No mundo antigo, o grão era moído entre duas pedras. Devagar, de forma rústica, e tudo permanecia ali. A fibra, as vitaminas, os minerais, os óleos. A farinha era escura, grossa e cheia de nutrição. Jesus falou sobre isso em Mateus 24:41. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Moer grãos era algo tão universal, tão diário, que ele usou essa imagem porque todos entenderiam imediatamente. Era como dizer hoje: 2 pessoas olhando o celular. Todo mundo sabia o que aquilo significava, porque todo mundo fazia aquilo todos os dias. Então vieram os moinhos de rolos de aço no fim do século XIX. E essas máquinas conseguiam fazer algo que os moinhos de pedra nunca tinham feito: separar o grão em partes. Elas retiravam a fibra, retiravam os nutrientes. O que sobrava era amido branco puro. Bonito, leve e nutricionalmente vazio. E aqui está a parte que deveria revoltar você. Como eles sabiam que aquela farinha era vazia, tiveram de adicionar vitaminas sintéticas de volta. É isso que significa farinha enriquecida, no rótulo. Eles roubaram a nutrição verdadeira e depois salpicaram por cima uma imitação barata de uma parte dela. Não tudo, apenas o suficiente para poder imprimir no pacote e chamar aquilo de enriquecido. É como alguém incendiar a sua casa, entregar uma barraca para você e dizer: pronto, agora você está enriquecido. E quer ouvir algo que a história continua tentando nos ensinar, mas nós insistimos em não aprender? No mundo antigo, o pão branco existia, mas apenas os ricos podiam pagar por ele. Os pobres comiam o pão escuro, pesado, de grãos integrais. E quando os arqueólogos escavam restos humanos daquela época, sabe o que encontram? Os ricos, aqueles que comiam o pão branco refinado, tinham dentes piores, ossos mais fracos e mais doenças do que os trabalhadores que comiam o pão marrom, considerado inferior. O pão caro era o pão ruim há 2000 anos. E nós demos meia volta e fizemos dele o padrão para o mundo inteiro. Terceira etapa. Eles mataram a fermentação. E esta é a parte que parte o meu coração, porque foi aqui que eles mataram a alma do pão. O fermento comercial, de ação rápida, produzido em fábrica, confiável e padronizado, substituiu os fermentos naturais na maioria das padarias em meados do século XX. E o motivo era simples. O motivo mais antigo do mundo? Dinheiro. Um pão de fermentação natural leva de 12 a 24 horas para ficar pronto. Um pão feito com fermento comercial leva de 1 a 2 horas, às vezes menos. Em uma fábrica que produz 10.000 pães por dia, essa diferença é tudo. Então eles mataram a espera. Mataram o crescimento lento. Mataram a fermentação. E quando mataram a fermentação, mataram tudo. Os nutrientes continuaram presos. O glúten continuou duro. Os açúcares continuaram rápidos. O pão deixou de ser um alimento vivo, lentamente transformado, e passou a ser apenas uma massa que inflava depressa e era empurrada para dentro do forno antes que qualquer coisa importante pudesse acontecer. Pão rápido, pão barato, pão lucrativo, pão morto. Quarta etapa. Eles acrescentaram coisas que não têm nada a ver com pão. E é aqui que a história deixa de ser apenas triste e se torna realmente perturbadora. Porque não bastava mudar o trigo, esvaziar a farinha e matar a fermentação. Eles começaram a colocar no pão coisas que deixariam qualquer padeiro antigo, qualquer padeiro de qualquer século antes do século XX, olhando em completa confusão. Gás cloro sendo aplicado à farinha para deixá-la mais branca. Gás cloro, o mesmo produto químico usado como arma na Primeira Guerra Mundial,
colocado na sua farinha para que ela pareça mais bonita na prateleira. Bromato de potássio adicionado para deixar a massa mais forte e o pão mais fofo. Uma substância associada ao câncer, classificada como possível carcinógeno humano. Azodicarbonamida, um condicionador de massa, também usado na fabricação de tapetes de ioga e solados de sapato. Conservantes para que o pão possa ficar semanas em uma prateleira. O pão antigo durava 2, talvez 3 dias. Era assado fresco, comido fresco. Quando ficava duro, as pessoas o mergulhavam em água ou vinho e comiam mesmo assim. Ninguém precisava de produtos químicos para manter o pão vivo por 1 mês, porque o pão nunca deveria durar 1 mês. E eu juro que não estou inventando isso. Xarope de milho com alto teor de frutose no pão. Muitas marcas comerciais adicionam adoçantes, açúcar no pão. O sustento da vida, o alimento que Jesus escolheu para representar o próprio corpo, adoçado com xarope de milho para ter um gosto um pouco melhor e fazer você comprar de novo na semana seguinte. Aqui está o que eu quero que você faça depois deste vídeo. Vá até a sua cozinha, pegue aquele pacote de pão, vire a embalagem e leia os ingredientes. Conte quantos são. Se houver mais de 5, você não está segurando pão. Está segurando um produto projetado para parecer pão, ter um gosto parecido o suficiente com pão, custar quase nada para ser produzido, durar quase para sempre na prateleira e gerar o máximo de lucro. Isso não é pão. É um modelo de negócio em forma de pão de forma. Jesus, na última ceia, tomou o pão. Lucas 22, 19 diz que ele deu graças, partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo dado por vocês. Façam isto em memória de mim. De todas as coisas do mundo, todos os alimentos, todos os símbolos, todos os objetos que ele poderia ter escolhido, ele escolheu o pão. Por quê? Porque o pão era puro. O pão era honesto. O pão era a única coisa que todas as pessoas naquela sala compreendiam. Rico ou pobre, jovem ou velho, pescador ou cobrador de impostos, todos conheciam o pão. Todos tinham visto a mãe preparar pão. Todos tinham sentido o cheiro dele assando. Todos já haviam arrancado um pedaço de um pão quente e comido com as próprias mãos. O pão era vida. E Jesus disse: Isto sou eu. 4 ingredientes: grão, água, sal e tempo. Nada escondido, nada falso, nada acrescentado. Em conclusão, o pão bíblico era feito com grãos antigos, que haviam crescido sem mudanças por milhares de anos. Era moído inteiro entre 2 pedras. Fermentava lentamente, com paciência, por meio-dia ou mais. Era assado fresco em um forno de barro e comido naquele dia ou no dia seguinte. O seu corpo recebia todos os nutrientes. O seu estômago lidava com ele com facilidade. A sua energia durava por horas. 4 ingredientes. O pão moderno é diferente. Um trigo novo, que o seu corpo nunca tinha visto antes. Retirado de quase tudo que era bom. Recheado com vitaminas sintéticas. Crescido em 1 hora. Carregado de alvejantes, produtos químicos, conservantes e xarope de milho. O açúcar no sangue dispara. O intestino luta contra ele. A energia desaba. 20 a 30 ingredientes, metade deles vindos de um laboratório. A mesma palavra. Uma coisa completamente diferente. E nós nos perguntamos por que a doença celíaca quadruplicou em 50 anos. Perguntamo-nos por que milhões de pessoas se sentem mal depois de comer pão. Perguntamo-nos por que os problemas intestinais, o diabetes e a inflamação continuam subindo, subindo e subindo. Talvez o pão não seja o inimigo. Talvez aquilo que fizemos com o pão seja o inimigo. Sabe, existe um versículo em Ezequiel 4, 9, em que Deus dá ao profeta Ezequiel uma receita específica de pão. Ele diz: Pegue trigo e cevada, feijões e lentilhas, painço e espelta. Coloque tudo em um recipiente de armazenamento e use esses ingredientes para fazer pão para você. 6 ingredientes, todos integrais, todos vindos da terra. Grãos e leguminosas misturados. E aqui está a parte bonita. Essa combinação cria uma proteína completa. Todos os aminoácidos essenciais de que o seu corpo precisa em um único pão. Sem carne, sem suplementos. Apenas 6 coisas que vêm do solo, combinadas da forma como Deus mandou combinar.
Ele não entregou a Ezequiel uma receita com 37 ingredientes e um rótulo de advertência. Ele lhe deu 6 coisas que podiam ser seguradas nas mãos, e aquele pão era suficiente para viver. Ezequiel comeu esse pão por mais de 1 ano. Ele foi feito para ser completo. Tudo de que um corpo precisa em um único pão. A resposta esteve diante de nós o tempo todo. A receita, sem aviso de perigo, sem enriquecimento artificial. Jesus alimentou 5,000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ele não escolheu algo sofisticado. Escolheu o alimento mais básico, mais humilde e mais universal da terra. Porque o pão era suficiente. O pão era tudo. E então, no intervalo de uma única vida, nós o desmontamos. Peça por peça. Etapa por etapa. Mudamos o grão. Esvaziamos a farinha. Matamos a fermentação. Enchemos tudo de produtos químicos. Depois olhamos ao redor, confusos, perguntando por que todo mundo ficou doente de repente. Nós não quebramos apenas o pão. Nós quebramos aquilo que o pão era. Mas, e esta é a parte que eu quero que você guarde, o caminho antigo ainda funciona agora, hoje. Os grãos antigos ainda crescem. Os fermentos naturais ainda estão vivos. Alguns deles foram passados de mão em mão por centenas de anos. Os moinhos de pedra ainda giram. O conhecimento ainda existe. A receita nunca foi perdida. Ela apenas ficou enterrada sob 70 anos de atalhos e margens de lucro. O pão que alimentou os profetas ainda é possível. O pão que Jesus segurou nas mãos naquela mesa, simples, inteiro, quente, vindo do fogo, partido e compartilhado, ainda pode existir. Você pode fazer esse pão na sua própria cozinha, com as suas próprias mãos. 4 ingredientes, 12 horas de paciência e uma tradição mais antiga do que qualquer império que já se ergueu sobre esta terra. Isso é pão de verdade. Se isso mudou a forma como você enxerga algo tão simples quanto um pão, imagine quantas outras coisas nós também podemos estar entendendo errado. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E se você quer continuar caminhando conosco por essa estrada, descobrindo o que a Bíblia realmente diz sobre a forma como fomos feitos para viver, comer e cuidar destes corpos, inscreva-se no Biblical Footsteps. Ative o sininho. Nós estamos apenas começando e ainda há muito mais para descobrir.